4. Então, vamos lá. Caderno 3.4, módulo 8, hidrografia. Nós vamos começar aqui esta aula, na verdade, numa visão do mundo inteiro. Vamos ver aí como é que é a questão da água na sua distribuição pelo mundo. Tá? Então, nós temos 97% da superfície do planeta, né, com água salgada, né, principalmente, formando oceanos e mares. 3% é água doce, só. Então, 97% água salgada, 3% apenas água doce. Esses 3% de água doce, que é um percentual bem pequeno, ele se distribui na forma de gelo, geleiras, né, no alto das montanhas, ou nas regiões polares, como na Antártida, na Groenlândia, né? Parte desse 3% na forma de vapor de água na atmosfera, parte desses 3% em aquíferos. O que são aquíferos? São reservatórios subterrâneos de água. E aqui do lado eu apresento, então, um mapa com um dos maiores aquíferos do mundo, um dos aquíferos mais importantes da América do Sul, chamado aquífero Guarani. Ele se distribui por terras do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Está em profundidades entre 150 metros, tá? Entre 150 metros até 1.400, 1.600 metros. Parte dele tem uma água excelente para o consumo e ele é usado, tá? Ele é muito usado aí no interior de São Paulo. E, além disso, parte desses 3% está em rios e lagos. Só que é uma quantidade muito pequena. Quantidade realmente de água, né, em rios e lagos é um percentual muito pequeno. Quer dizer, a grande maioria está nos oceanos e mares e é água salgada. Bom, agora vamos avançando aí, né, em conceitos ligados à hidrografia. Rede hidrográfica. O que vem a ser isso? Conjunto de rios. Então, todos os rios que estão em uma determinada região. E como é que a gente avalia uma rede hidrográfica? Em quilômetros. A gente vai somando a extensão de cada rio. Ah, esse rio aqui tem 23 quilômetros, esse aqui tem 18. A gente vai somando. Só isso. Tá? Agora, é diferente de bacia hidrográfica. Tá? Dá uma olhadinha aí no conceito de bacia hidrográfica e compara com o do lado. Rede hidrográfica é o conjunto dos rios. Bacia hidrográfica é o conjunto das terras. Olha, aí está a diferença. São as terras que são drenadas por um rio principal, os afluentes desse rio e os subafluentes. Então, a bacia hidrográfica, como ela é o conjunto de terras, ela é medida em área, em quilômetros quadrados. Aí eu apresento aqui, ó, esse desenho aí é o mesmo que fiz, tá? É um desenho aí simples de como seria uma bacia hidrográfica, contornada aqui, ó, por essa linha marrom. Tá? Então, aqui está o rio principal. O afluente, né? Que é o rio que despeja suas águas no rio principal. Subafluente é o afluente de um afluente. Tá? Aí eu mostro aqui, ó, em amarelo aqui, ó, as nascentes de cada rio, quer dizer, onde ele começa. Tá? Aí eu apresento, veja, ó, essas bolinhas vermelhas. Confluência é quando um rio se junta com outro. E aqui, ó, uma bifurcação é quando o rio se divide em dois. E aqui uma confluência, tá vendo? Ó, aqui ele se divide, se bifurca, aqui ele se junta, confluência. Tá?
Aqui do lado direito, eu coloquei a foz do rio, onde ele termina. Sim, aqui, com a bifurcação do rio, se formou o quê? Uma ilha fluvial, né? Uma ilha no meio do rio. Curso superior, ou alto curso, é a parte do rio perto da nascente. Curso inferior, ou baixo curso, é a parte do rio perto da foz. E o médio curso, ou curso médio, é o meio, né? Evidente, entre o superior e o inferior. Aí vem a palavra meandro. Meandro, que eu coloquei aqui, ó. Quando o rio atravessa uma área plana, uma área de pequena declividade, ele começa a fazer grandes curvas. Essas grandes curvas são chamadas de meandros. Tá? Bom, agora, para concluir aqui nesse desenho, aqui do lado direito, como eu disse, está a foz, onde o rio termina. Tem aqui estuário e delta. Já vou falar disso, tá? Então, veja aqui, ó. Mais conceitos. Depois eu reforço aquela história de estuário e delta. Então, aqui eu estou colocando um outro desenho, tá? Leito. O que é o leito? É onde está o rio, né? O caminho percorrido pelo rio, onde passa a água do rio. Isso é leito. Talveg. Aqui, tá vendo a setinha aqui? Talveg. Então, você vai pegar aqui o ponto mais baixo do leito do rio. Tá? O ponto mais profundo do leito do rio. E aí vai juntando esses pontos mais baixos. Esse é o talveg. Então, você pode dizer assim, ó, talveg muito profundo. Significa que o leito do rio tem grande profundidade. Talveg raso. Significa que o leito do rio tem pequena profundidade. Tá? Interflúvio ou divisor de águas. Olha aqui, ó. Aqui e aqui. O que é isso? É a parte do relevo mais alta que vai separar os rios. Tá? Então, imagine que aqui está caindo água da chuva. Tá? Ou a água da chuva escoa para cá, ou ela vai para o outro lado. Mesma coisa aqui, ó. Ou a água da chuva vai vir para esse lado, ou para o outro lado. Tá? O que separa os rios é o interflúvio, ou divisor de águas. Pode ser uma serra, pode ser uma chapada, uma montanha. Né? Aí tem a palavra vertente. Ó, vertente é a lateral, é a encosta por onde vai a água que cai da chuva, ou de um rio. Vale. Olha, aqui está o vale. O vale é essa área rebaixada entre duas vertentes, entre dois divisores de águas. Débito ou vazão. Aí não é aqui no desenho, tá? Débito ou vazão é a quantidade de água que vai passar por um ponto do rio a cada segundo. Então, a gente fala em metros cúbicos de água por segundo. Isso é a vazão do rio. Bom, adiante. Regimes. O que vem a ser regime? É a forma como varia o volume de águas de um rio. Tá? A época do ano em que o rio ele tem um grande volume de águas. Né? A época da cheia. O rio vai estar mais cheio. A época do ano em que o rio tem um menor volume de água. Ele está mais vazio. É chamado de vazantes. Muito bem. Essas cheias e essas vazantes, né, o fato dele estar mais cheio ou mais vazio, pode ocorrer por interferência. Veja aqui, ó, da chuva. Então, a gente vai falar em regime pluvial, do derretimento de neve ou gelo, nival ou glacial, neve, gelo. Ou então por vários fatores, e aí a gente chama de complexo ou misto. Muito bem.
Os rios, eles podem ser perenes. Perene significa que o rio sempre tem água no seu leito. Ele nunca seca, nunca. Ele pode ter as cheias e as vazantes, mas ele nunca seca. Intermitente ou temporário significa o quê? Ele seca durante parte do ano. Tá? Quando ocorre um período prolongado de secas, ele fica totalmente seco. Quando volta a ter chuvas, ele volta a ter água. E efêmero é típico de deserto. Rio efêmero só ocorre em desertos. Nós não temos no Brasil. São rios que só vão ter água quando chover. Então, se está chovendo, ele tem água. Parou a chuva, já já ele volta a ficar seco de novo. Ah, e se voltar a chover só depois de 1 ano e meio? O rio vai ficar seco 1 ano e meio. Ele só vai ter água quando chover. Isso é típico de deserto. Bom, drenagem é a forma como vai escoar o rio, a água do rio. Então, nós temos aqui essas possibilidades. Ó. Exorreica. Exo significa para fora. Então, é um rio que vai para fora do continente. Ou seja, ele vai para o oceano. Endorreica. Endo significa para o interior. Endo, interior. Então, é um rio que vai terminar no interior do continente. Ele não vai para os oceanos. Ele pode terminar em um lago, ele pode terminar em um mar fechado, mas ele não vai para fora, ele não vai para os oceanos. A reica, esse A aqui, indica que não há padrão de drenagem. Não há. Os rios típicos de deserto são assim. Eles simplesmente secam no meio do deserto. Eles não dá para você saber para onde que eles vão, porque eles secam no meio do deserto. E criptorreica, cripto significa algo escondido, algo no interior de uma caverna. Então, são rios que vão para o interior de cavernas. Nós até temos alguns casos aqui no Brasil, tá? Mas nada importante. Aqui no Brasil, na verdade, o domínio é da drenagem exorreica. Né? Os nossos rios vão para mar aberto, vão para o Oceano Atlântico. E agora, voltando àquela questão da foz, né? Que eu falei que eu ia voltar naquilo. Então, tinha lá o desenho, né? Eu havia apresentado lá foz em estuário, foz em delta, e quando tem os dois, é mista. E aí, olha aqui, agora o desenho ampliado, tá? Então, agora estou colocando aí o desenho ampliado. Imagine, então, aqui o rio, né? Está chegando no final dele. Se ele terminar, olha aqui, ó, onde eu estou apontando com o meu ponteiro do mouse. Se ele terminar através de um único canal, parecido com um funil, isso é o quê? Estuário. Se por um acaso, agora é aqui, ó, ele terminar através de vários canais que vão se ramificando, ele vai ser de foz em delta. Lembra o formato da letra delta do alfabeto grego. A grande maioria dos rios brasileiros tem foz em estuário. A grande maioria. Alguns poucos foz em delta. Por exemplo, o Rio São Francisco, o Rio Parnaíba, entre o Maranhão e o Piauí, o Rio Paraíba do Sul, mas são poucos. E se por um acaso, veja, ó, olha aqui o todo agora, ó. Se por um acaso o rio terminar em estuário e delta, aí a gente vai chamar de foz mista. E nós temos um caso assim, que é o rio Amazonas. É uma foz mista. Tá aí, portanto, né? Falei que ia voltar aí o caso da foz, coloquei o desenho ampliado, né? E tá aí, portanto, como é que seria. Bom, aí então, nós temos o quê? Um mapa das bacias hidrográficas brasileiras.
Na apostila não tem um mapa assim, tá? Então, essa aula e esse arquivo em PowerPoint vai ser muito bom, né? Porque acrescenta esse mapa. Olha, esse verde escuro maior, mais forte aqui, mais escuro, é chamado de bacia platina ou bacia do prata. Mas, na verdade, ela se divide em três. Aqui, ó, bacia do Paraguai. Aqui a bacia do Paraná. E aqui a bacia do Uruguai. Tá? E vocês vão ver aqui, ó, nesse mapa, que há bacias mais importantes, são as principais, cada uma delas levando o nome do seu rio mais importante, e bacias secundárias, todas elas aqui junto ao litoral. Todas elas são chamadas de bacias costeiras, junto ao litoral. E aí o nome indica o quê? Onde? Bacia costeira do norte, no norte. Nordeste ocidental, nordeste oriental, sudeste. Então indica o local. Tá? Bom, agora veja, como é que é a maioria dos rios brasileiros? Os rios brasileiros, eles são subutilizados. Nós realmente aproveitamos pouco a nossa hidrografia. O Brasil tem uma quantidade de rios fantástica, né, riquíssimo em rios, mas, infelizmente, nós aproveitamos pouco, tanto para pesca, quanto para navegação, quanto para produção de energia. Nós ainda podemos aproveitar muito mais. Um destaque na bacia do Rio Uruguai, tá? Nós temos um regime que depende das chuvas, mas de clima subtropical. Porque é o seguinte, a grande maioria dos rios brasileiros depende das chuvas. É de regime pluvial. Mas a grande maioria dos rios brasileiros tem um regime pluvial tropical, né? Porque é o clima que predomina no Brasil. Então, a grande maioria dos rios brasileiros tem cheias no verão e vazantes no inverno, porque no verão chove muito e no inverno chove pouco. Mas o Rio Uruguai é diferente, porque o Rio Uruguai, lá na região sul, está numa área de clima subtropical. E o clima subtropical, ele tem chuvas melhor distribuídas durante o ano. Então, o que acontece lá com a bacia do Uruguai? O volume de água nos rios lá é mais constante durante o ano. Não sofre grandes variações. Então, a gente chama de regime pluvial subtropical. Outro destaque é a bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. O rio Amazonas é o mais extenso, é o maior rio do mundo. É o de maior volume de água do mundo. Falei que ele tem uma foz mista, em delta e estuário. E a bacia amazônica tem aquele regime que eu chamei na outra tela de regime complexo. Por quê? Porque depende de vários fatores. Depende das chuvas, depende de derretimento de neve e de gelo lá da Cordilheira dos Andes. O rio Amazonas, ele nasce lá no Peru, lá na Cordilheira dos Andes. Ele percorre um trecho lá no Peru antes de entrar aqui no Brasil. Tá? Então, ele tem um regime complexo. Eu falei aqui do lado, né, que os rios brasileiros são subutilizados para pesca, navegação, produção de energia, e que a gente ainda pode aproveitar muito mais. Muito bem, no caso de energia, que é um caso um pouco mais importante, né, a gente pode apontar que as bacias do Paraná e São Francisco são as mais utilizadas para a produção de energia. São as que mais usinas hidrelétricas possuem, gerando muita energia. O grande destaque é a usina hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, e que pertence ao Brasil e ao Paraguai. Tá? Temos ainda grande potencial hidrelétrico para aproveitar. Tá? Esse potencial hidrelétrico grande que nós temos ainda para aproveitar, ele está disponível nas bacias do Amazonas, do Tocantins e do Uruguai. São 3 bacias
onde há ainda muita oportunidade de construção de usinas hidrelétricas. E isso vem sendo feito? Vem. Né? Pelo Brasil todo, nós temos dezenas de obras de novas usinas hidrelétricas em andamento. Infelizmente, uma boa parte delas aí num ritmo lento, né? Obras que vão se atrasando, mas nós temos. Tá? E aí, nesse caso, há uma preocupação maior, que é da bacia amazônica. Porque lá na bacia amazônica, a declividade dos terrenos lá é pequena. E aí, quando se constrói uma usina hidrelétrica, né, uma barragem, acaba se alagando uma área muito grande. Isso acaba causando, né, um impacto ambiental grande, um impacto social grande. Né? Então, o que vem se fazendo agora lá na bacia amazônica? As novas usinas hidrelétricas que estão sendo feitas lá, elas são de um modelo diferente. Elas não formam um grande reservatório. Tá? Elas usam mais a água que passa pelo próprio rio, sem formar um grande reservatório. E, com isso, elas conseguem reduzir os impactos tanto ao meio ambiente quanto às populações que vivem nas margens dos rios, como as populações ribeirinhas, né, os indígenas. Tá? E aí eu estou citando 3 exemplos de usinas hidrelétricas mais recentes. São grandes usinas, tá? Usinas importantes, mas que elas foram feitas nesse modelo para reduzir os impactos ambientais e sociais. Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, fica lá em Rondônia, pertinho de Porto Velho, e a usina de Belo Monte, que fica no Rio Xingu, no estado do Pará, perto da cidade de Altamira. Inclusive, essa daqui, a Belo Monte, é uma das maiores do mundo. Tá? Bom, aí, né, na apostila de vocês, ele colocou aí uma tabela para cada bacia hidrográfica. Eu não sei, eu acho que fica um pouco complicado, sei lá, trabalhoso, né? Porque para você ver as características, você tem que ir de uma tabela para outra. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz diferente aqui. A propósito, hein? Tabelas aí é para consultar, tá? Não é para ficar decorando essas tabelas, não, hein? Tem um monte de nome de rio aí, de afluente, de usina hidrelétrica, não vai ficar decorando tudo isso, tá? Então, aí eu fiz diferente aqui, eu montei uma tabela com o nome das bacias, e aí várias coluninhas com as características, e aí compara facilmente. Né? Eu acho que para visualizar as características e para efeito comparativo é muito mais fácil. Né? Porque, por exemplo, aqui, ó, relevo. Então, você vai ver que de planalto é a maioria. Tem aquelas também que são de planície ou em parte de planície, ou de planalto e depressão, mas fica mais prático de ver. Drenagem, lembra que eu falei? Tudo exorreica. Rios que vão para mar aberto, vão para o Oceano Atlântico. O regime, a grande maioria, ó, que eu falei agora há pouco, pluvial tropical. Cheias no verão, vazantes no inverno. Aí tem a bacia do Amazonas, que é complexo, e a do Uruguai, que é pluvial subtropical, que eu apresentei aí na tela anterior também. Foz. Então, tá aqui, ó, fica prático. Quem é que tem foz em estuário? Quem é que tem foz em delta? A foz mista do Rio Amazonas. E lembrando que a grande maioria dos rios brasileiros é perene ou permanente. Isso significa, né, tem água o ano inteiro, não seca. Sendo que lá no sertão, lá na bacia do São Francisco, como o clima é semiárido, aí tem rio lá que seca. Não é a maioria, não, mas tem rio no sertão que seca, é temporário ou intermitente. O Rio São Francisco, propriamente dito, ele não seca, ele é perene. Tá? Então, eu acho que a tabela aqui, desse jeito aqui, fica muito mais prático
do que como foi aí na apostila, né? Acho que fica mais fácil de visualizar e comparar, né, as características. Aí eu coloquei essa outra tabela aqui, para quê? Aí seria para chamar a atenção de algum fato de destaque de cada uma, né? Então, por exemplo, ó, a Bacia do Amazonas, ela tem o maior potencial hidráulico do Brasil. Por quê? Na verdade, até do mundo, né? Ué, porque ela tem a maior quantidade de água doce disponível em todo o mundo. A maior quantidade de rios de todo o mundo. Né? Então, ela tem um potencial fantástico de abastecimento de água, de produção de energia elétrica. Tá? Não que ela seja muito utilizada por enquanto, mas tem um potencial fantástico. Na bacia do Tocantins, eu coloquei 2 destaques. Um é a Ilha do Bananal. Nunca ouvi falar. Mas ela é a maior ilha de rio do mundo. Tá lá no Rio Araguaia, que é o principal afluente do Rio Tocantins. E destaquei também esta usina hidrelétrica aqui, que é uma usina hidrelétrica também grande, tá? Tá lá no Pará, no Rio Tocantins, a usina de Tucuruí. A bacia do São Francisco é de múltipla importância. Importância para a navegação, para a pesca, produção de energia, abastecimento de água para a população, irrigação, porque afinal atravessa áreas de clima semiárido. A do Paraná tem o maior número de usinas hidroelétricas instaladas, produzindo energia, que é o significado que está aqui, ó. Maior potencial hidráulico instalado. Significa maior quantidade de usinas hidrelétricas funcionando, gerando energia em todo o Brasil. E destaque também para a navegação, tá? A hidrovia Tietê-Paraná, que tem se tornado muito importante para transporte fluvial ou hidroviário. Bacia do Paraguai, que é basicamente de planície, importante para navegação e pesca. E lembrando que ela transborda no verão e alaga o Pantanal. A do Uruguai, navegação e produção de energia. A do Rio Parnaíba, que separa Maranhão do Piauí, um pouco mais simples, é um pouco menor já. Navegação, energia e, em parte, também para irrigação, especialmente no Piauí. Tá? Ó, Amazonas, Tocantins, São Francisco, Paraná são as mais importantes, tá, gente? Tá? São as mais importantes. Muito bem, aí vem exercícios, tá? Muito bom.